claro que há uma influência grande no eleitorado e também nas discussões que são realizadas pelos institutos de pesquisa, né? O Murilo Hidalgo é o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, está ao vivo conosco aqui e vai trazer para a gente mais informações sobre as pesquisas que estão sendo realizadas, esses levantamentos que medem aí com parte do eleitorado, né, a preferência de voto e os assuntos também que são aqueles mais importantes. Murilo, primeira pergunta que eu queria te fazer, a gente já tocou no assunto aqui no começo do programa de hoje, sobre o chamado voto envergonhado. Aquele sujeito que vai lá, não conta às vezes nem para a mulher, nem para o filho. Ele vai lá na urna, ninguém sabe, sigiloso, registra o voto dele e vai embora. Existe muito disso, o Instituto de Pesquisa leva em consideração esse tipo de atitude de parte do eleitorado? Bom dia para você, Murilo. Bom dia, Pedro, bom dia, Agostinho e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pedro, a gente se questiona muito sobre isso, tá? Você fica o primeiro passo. Quando o entrevistado ele responde uma pesquisa, ele está sozinho com o entrevistador. Então, ele não teria que ter muita vergonha do entrevistador, porque ele não responde em grupo. Diferente de uma pesquisa qualitativa, onde eles estão em um grupo, certo, de pessoas, ali pode ter a pessoa ficar envergonhada, se o grupo é mais para um, para o outro, por isso que o moderador precisa ser muito bom para averiguar isso. Mas na pesquisa quantitativa, o entrevistado ele está sozinho. Quanto ao voto envergonhado, que as pessoas tanto falam, eu já tenho uma visão diferente, nós da Paraná Pesquisa. A gente acha que, por exemplo, na região do Sul, onde o Bolsonaro é mais forte, por exemplo, se tiver voto envergonhado, vai ter voto envergonhado para o Lula. No Nordeste, onde o Lula é bem mais forte, se tiver voto envergonhado, vai ter voto envergonhado para o Bolsonaro. Porque a vergonha se dá onde? No meio que você vive. Se você vive no meio bolsonarista, e você é Lula, você pode ter um certo receio de dizer que vota no Lula, um e outro, assim por diante. E a mesma coisa o inverso. Se você está no meio lulista, petista, o que acontece? Se você diz que é bolsonarista, você pode ter vergonha, você pode ter um constrangimento, então você não fala. Então eu acho que o voto envergonhado, ele vai para os dois lados, depende da região do país, depende da bolha que a pessoa viva, o meio que a pessoa viva, né, Pedro? Ora, Murilo, bom dia para você, obrigado por atender aqui o nosso convite mais uma vez. Para além do voto envergonhado, que acho que sempre houve, né? A gente sempre ouviu dizer, já de várias eleições, tem gente que de fato não gosta de se expor, não quer se expor. Falava-se muito em relação ao ex-prefeito, ex-governador Paulo Maluf. Se falava muito disso, que os malufistas, depois de um certo tempo, como havia denúncias contra o Paulo Maluf e tal, mas havia os malufistas de carteirinha, que não apareciam no dia a dia, mas na eleição apareciam. Então existiam os malufistas que não se manifestavam tão claramente, mas estavam ali. Agora, o que eu acho que há de diferente nessa eleição desse ano, Murilo, que aliás começou na eleição de 2018, a pessoa amedrontada, a pessoa que tem receio de falar em quem vai votar, porque, de fato, desde a última eleição presidencial, o país ficou mais dividido do que nunca e as divisões foram passando para brigas familiares, para separação de amigos e estamos chegando num ponto agora, lamentavelmente, de agressões, inclusive com casos de morte. Você acha que o medo hoje é um fator que pode, de alguma forma, comprometer o resultado de algumas pesquisas, Murilo? Olha, Agostinho, o que acontece na reta final de uma eleição? Para quem vive numa bolha, a eleição é a coisa mais importante do mundo. Que nem eu falo com quem a gente lida, com os clientes e tal. Para nós, a eleição é o assunto do dia, é o assunto do momento, a gente só fala sobre isso. Para a grande maioria da população, os assuntos são outros. A eleição é importante, mas não é a coisa mais importante como para quem trabalha no meio. Então, o que acontece, Agostinho? Chega na reta final, principalmente em relação às pesquisas, a velocidade do voto nas últimas 48 horas aumenta muito. Então, o que eu vejo? Nós precisamos ver, na última semana, a partir de quarta, quinta-feira, para onde vai essa curva? Essa curva vai para onde? Ela vai favorecer Lula? Ela vai favorecer Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro Gomes, o outro candidato que está na disputa? Para onde vai essa curva? Só que daí você multiplica por 3 essa velocidade. Então, se esse candidato sobe 1, ele tem chance de subir 3 pontos no dia, se multiplica por 3. Aí que as pessoas dizem que as pesquisas erram.
As pesquisas não erram, porque as pesquisas medem tendências. Senão o governo não faria censo. O governo gastaria uma fortuna para fazer um censo, faria pesquisa. A pesquisa mede tendência. Então, o que acontece, Agostinho? A gente fica tentando encontrar muitas justificativas para tentar dizer que as pesquisas erraram. As pesquisas não erram, as pesquisas medem tendência. Você erra se você errar a tendência. Certo? A tendência. Quem vai acertar, isso nós vamos ver no dia. Se a diferença vai ser X, vai ser Y, se um vai passar, se vai ser no primeiro turno, tudo isso a gente vai ver no dia, mas eu acho que depende muito da tendência das últimas 48 horas. Murilo, ainda falando, né, de como são as pesquisas e de tudo que a gente observa aí nessas trajetórias que já acompanhamos de outras eleições também, é difícil ou não existe a coerência do eleitor? A eleição, obviamente, não é algo matemático, né? Mas, vez por outra, a gente costuma observar, por exemplo, preferência para um candidato de um lado da política para presidência da República, outro lado para o governo do Estado, outro lado para o Senado. Então, o eleitor não necessariamente tem essa coerência na hora do voto. Ele pode votar num candidato mais à esquerda para o Senado, num candidato mais à direita para o governo do Estado, num outro polo da esfera política para o governo. Essa coerência que se espera, né, de se segregar as ideologias políticas, elas estão cada vez mais sendo contestadas? Olha, Pedro, vamos pegar, por exemplo, as pesquisas da Bahia, pelas últimas pesquisas que foram divulgadas, tá? Pegar um exemplo da Bahia. Você tem em torno de, um exemplo, 50% que vota no Lula e 50% que vota no ACM Neto. Um exemplo, o cara vota Lula e vota ACM Neto. Não tem coerência. O eleitor não tem coerência. O que acontece nessa eleição, eu te diria que para em torno de 40% da população brasileira está tendo um pouco de coerência. Então você vê candidatos do PT, propriamente da aliança, sendo muito beneficiados pelo Lula, mas tem um limite disso. E candidatos da aliança com o Bolsonaro também sendo beneficiados por isso. Mas eles não ganharão as eleições por causa disso. Eles ganharão as eleições por outros motivos principais. Esse é apenas mais um motivo, a aliança. Isso porque, se não fosse casado, todos os estados brasileiros, a eleição estaria sendo disputada entre candidatos do Lula e candidatos do Bolsonaro. E isso a gente não está vendo na maioria dos estados brasileiros. Ô Murilo, ainda nessa linha, a gente hoje tem dificuldade em identificar partidos mesmo, né? Partido que merece esse nome de partido. Que você sabe que tem uma história, que tende a votar dessa forma, tentar defender esse projeto de país, enfim, é difícil de imaginar. Eu tenho dificuldade aqui. Você pega o PT, não sei se você concorda comigo, se o Pedro concorda, se os ouvintes concordam, mas você pega o PT, que é um partido mesmo, que tem uma coerência, mais ou menos, a coerência também é muito forte, mas você é capaz de ver uma tendência do partido, isso historicamente. Talvez o que mais? O MDB? O MDB talvez? Não sei também, porque tem tantos MDBs por aí que eu já nem sei mais. Mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte, você tem um candidato... Hoje a disputa para presidente está entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula tem o PT, você tem os petistas que tendem a votar no ex-presidente Lula, além dos lulistas, né? Mas no caso de Bolsonaro... não existe isso. Ninguém vai votar no partido do presidente Bolsonaro. Aliás, acho que foi o Datafolha que mostrou que alguns eleitores que declaram voto ao presidente Bolsonaro não sabem qual é o número do presidente Bolsonaro, porque ele mudou. Dá para dizer se a força do partido pesa a favor do candidato ou tanto faz? Quer dizer, o peso do PT... torna o presidente Lula uma figura mais forte, ao contrário do presidente Bolsonaro, que não tem um partido grande junto de si, ou para o eleitor não faz a menor diferença? Olha, eu acho que o Lula leva uma vantagem em relação a isso, porque o PT é o partido mais, quando a gente fazia essas perguntas, qual o partido que você mais simpatiza, o PT era disparado o partido que os brasileiros mais simpatizavam, mas ao mesmo tempo era o partido mais rejeitado. Então, mas, ao meu ver, o Lula leva uma grande vantagem em relação a isso. Mas o povo brasileiro, de uma maneira geral, ele vota nas pessoas, ele não vota no partido. Você vê por estados brasileiros,
Isso pode ficar muito claro. Você tem uma diversidade de governadores que vão ganhar, que não estão nem no PL, nem no PT. Estão em outros partidos. Então, isso mostra que o brasileiro, ele vota no candidato. O partido não é muito importante na hora da escolha do voto para o eleitor. Murilo, tem ouvinte aqui perguntando como que é a realização de uma pesquisa eleitoral. Como é que funciona aí no Instituto Paraná? Conta pra gente, né? Os entrevistadores, eles saem com prancheta na mão, são tablets hoje. O eleitor, tem uma outra pergunta aqui interessante sobre isso. O eleitor precisa se identificar, ele precisa dar um nome, o RG, o CPF. Conta um pouquinho mais sobre como é elaborar uma pesquisa eleitoral pra gente. Olha, Pedro, vamos começar do início, né? O Pedro nos contrata uma pesquisa eleitoral para fazer no Brasil. Então, como começa o processo? A primeira pergunta, Pedro, você quer fazer essa pesquisa telefônica ou você quer fazer ela presencialmente, pessoalmente? Como é que você quer fazer essa pesquisa? Eu quero fazer, por exemplo, Pedro, você quer fazer por telefone ou quer fazer presencialmente? Eu quero fazer presencialmente. É mais caro presencialmente? É mais barato por telefone? O que... É mais caro presencialmente, tá? Mais então caro, Pedro tá. escolheu para fazer presencialmente. Tá. Então o que acontece? Tá com muita grana, Pedro. Eu não sabia até então, agora que eu fiquei sabendo que é mais caro. Capaz de eu mudar ainda, mas vamos ouvir, vai, Murilo. Tá, Pedro, então a gente começa assim, primeiro passo, eu mando o questionário para o Pedro aprovar. Pedro, essas são as perguntas, ok? Ok, então essas são as perguntas. Aí você começa, Pedro, a gente tem a estratificação da pesquisa. Então, por exemplo, se 47% dos eleitores são do sexo masculino, 47% das entrevistas vão ser feitas com pessoas do sexo masculino, 53% do sexo feminino. Aí, por faixa etária, se 14% do eleitorado, um exemplo, tem 16 a 24 anos, 14% das entrevistas vão ser feitas nessa faixa etária. Se 20% tem de 25 a 34 anos, 20% vão ser feitos nessa faixa etária, e assim por diante, proporcionalmente. Por escolaridade, se 38%, um exemplo, tem ensino fundamental, 38% das entrevistas vão ser feitas com pessoas de ensino fundamental, tantas de ensino médio e tantas de ensino superior. Aí a gente estratifica por região do Brasil. Tá? Se, por exemplo, 43% dos eleitores são da região sudeste, 43% dessas entrevistas, Pedro, serão feitas na região sudeste. Proporcionalmente, se São Paulo tem, um exemplo só, 50% do eleitorado da região sudeste, 50% dessas 43% das entrevistas serão feitas no estado de São Paulo. Aí você divide o estado de São Paulo pelas mesmas regiões do estado de São Paulo. Aí você sorteia os municípios, pequenos, médios e grandes, onde as pesquisas vão ser feitas. Então, a pesquisa ela é feita extremamente proporcional à população brasileira. Aí você chega nas 2.000 entrevistas, você chega no perfil exato da população. Desculpa, Murilo, mas aí por telefone, por exemplo, quando você está presencial, você vê, não, eu quero pegar agora só mulheres de tal faixa etária. Por telefone é mais complicado, né? Porque, por exemplo, se você liga para minha casa, lá, hoje, pode ser que a Sônia, que trabalha lá com a gente, atenda o telefone. Ela já é um outro perfil, ela mora em outra região da cidade, inclusive. Como é que você consegue ter essa segurança de que você está atingindo o público padrão por telefone? Opa, peraí. Sumiu a voz do Murilo. Agora voltou. Murilo, por favor, retomar aí que a gente não conseguiu ouvir o comecinho da sua resposta. As pesquisas, elas são feitas por telefone da seguinte maneira. Eu vou ligar na sua casa, eu preciso achar aquele perfil. Então, eu liguei na sua casa, então eu tenho alguns bairros de uma região, não sei em qual região da cidade que você mora, mas a gente tem um perfil de entrevistas naquela região que precisa ser feita. Então, a primeira pergunta, você mora ou você trabalha na residência, caso tenha ligado na residência. Normalmente, as pesquisas hoje são feitas mais por celulares, tá? Então, normalmente, o celular, você já pega a pessoa naquele você pergunta aonde a pessoa mora, qual é o perfil, e você descarta. Se eu estou procurando uma pessoa que mora na Zona Leste, que tenha de 16 a 24 anos e que tem escolaridade tal, se ela não se enquadra nesse perfil, ela é descartada, é agradecida e procurada outra pessoa. Mas é mais fácil, você tem que acreditar piamente que a pessoa está falando a verdade, né? Mas, Pedro, Agostinho, aí vem uma outra história que eu sempre falo em tom de brincadeira, né? Que eu uso minha mãe de exemplo, né? Quem garante se você bater na casa da minha mãe, um exemplo de brincadeira, ela vai dizer a idade que ela tem, ela não vai dizer que ela tem 6 anos a menos, né?
vale o que a pessoa diz, né? Eu não tenho como pedir a identidade dela, né? E a pesquisa, ela é sigilosa? O anonimato é preservado ou a pessoa precisa dar o nome, Murilo? Confidencialidade para ela, que você não passa o nome dela de jeito nenhum, Tá. certo? Mas a gente não tem como garantir, por exemplo, Agostinho, se eu perguntar a sua idade, se você vai dizer que você tem menos ou mais, certo? Eu tenho que acreditar no que você fala. Não, mas se eu tô presencial, Murilo, você vai olhar para mim e você vai falar assim, bom, ele tem entre 50, 55, 49, vai ser por aí, não vai errar por muito. Por telefone, a chance de erro é maior. O que eu queria saber é se vocês, como técnicos, consideram uma pesquisa por telefone mais frágil do que uma pesquisa presencial. Ela tem vantagens e desvantagens. Eu vejo vantagens e desvantagens nas pesquisas telefônicas. Primeiro, que o custo é mais em conta, ela é mais rápida de ser feita e você tem todas as pessoas num ambiente igual, num call center, um exemplo, coletando. Você tem uma uniformidade maior. Você tem uma uniformidade maior de como o entrevistador está se comportando. Você tem vantagens e desvantagens. Quanto a isso que você falou, Agostinho, das pessoas mentirem a idade, mentir a escolaridade, é muito pouco, porque ela pode mentir? Pode. E mesmo que você esteja presencialmente, a ordem, lógico, ele vai asteriscar, ele vai botar uma observação, mas a ordem é aceitar o que a pessoa falou. Senão eu teria que desconfiar também de que ela está votando, porque se ela mente a idade, ela pode estar mentindo tudo, né? Então você parte do princípio, do lado de lá, que a pessoa está falando a verdade. Estamos conversando com o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, falando um pouco sobre pesquisa eleitoral, como isso é realizado, né? Como nós temos as estratégias aí para compilar votos e assuntos. Murilo, tem um exemplo. Pois não, pode falar. As eleições municipais, um exemplo. Você vê na casa da pessoa lá um adesivo do candidato X. Aí você bate palma lá, a pessoa vem na varanda, a pessoa vota no outro candidato. Ô Murilo, deixa eu te perguntar uma coisa. O número de perguntas, né? Você falou aí. Então, primeiro se decide se ela vai ser presencial ou se vai ser por telefone. Agora, a quantidade de perguntas. A gente vê algumas pesquisas aí que tem 30 perguntas, né? Quem você vai votar? Qual o assunto que você acha mais importante? Tem a espontânea, tem a estimulada. Quem define isso? Você acha que quanto menos perguntas, mais confiável é a pesquisa? Isso não tem diferença? O que acontece? Num questionário mais curto, você tem um aproveitamento melhor das perguntas. Num questionário muito longo, no final, o entrevistado que está respondendo por cortesia, gratuitamente, ele vai perdendo um pouco a paciência, né? Então, na verdade, quanto mais curto, mais assertivo será, com certeza. Ô Murilo, você falou que quando vem uma pessoa para contratar o seu instituto para fazer uma pesquisa, você pergunta para ele se ele quer por telefone ou presencialmente, isso implica num custo maior ou menor, e você, se eu entendi bem, repassa para esse contratante as perguntas que vão ser feitas, para ver se ele está de acordo com essas perguntas. O contratante, ele pode interferir nas perguntas? Ele pode, não, eu quero que você faça a pergunta não desse jeito, mas desse outro jeito. Ele pode fazer isso? Porque a gente sabe que uma pergunta, ela pode induzir uma resposta. A gente, como jornalista, né, Pedro Campos, a gente sabe que, dependendo da forma que você faz a pergunta, você induz a pessoa a responder isso ou aquilo. O contratante, ele tem interferência na forma com que a pergunta é feita? Olha, Agostinho, vou citar um exemplo. No caso da Paraná Pesquisa, a gente não aceita, certo? Porque você perguntar, um exemplo, se aprova ou desaprova antes de perguntar em quem vota, você já poderia estar induzindo. Nós da Paraná Pesquisa, os nossos registros eleitorais, pode ficar muito claro. Normalmente, a gente já pergunta direto. Primeiro, se as eleições para presidente do Brasil fossem hoje, em quem você votaria? Se os candidatos fossem esses, em quem você votaria? Em quem você não votaria? Se você quiser colocar alguma pergunta, vai ser depois disso. Senão você pode estar induzindo o eleitor a votar naquele ou no outro candidato. Isso, normalmente, quando o cliente quer, a gente explica, e no nosso caso a gente não aceita. A gente pergunta claramente, primeiramente, a pergunta espontânea estimulada de governador, senador, para depois fazer outras perguntas, tá? Nós já fizemos perguntas, por exemplo, que muda, mas daí não para publicar, um exemplo. É feita para clientes, por exemplo. Você faz perguntas para fazer teste. Você pergunta assim, se você soubesse que o Pedro fez isso. Se você soubesse, primeiro você pergunta em quem ele vota, depois você pergunta que aconteceu isso. Você continuaria votando no Pedro?
Aí você tem o quanto o Pedro vai perder se aquele fato se tornar público, né? Então, a pesquisa ela é um instrumento também de informação para as campanhas, né? Murilo, por que tem tanta diferença de resultado entre pesquisas hoje em dia, hein? Algumas pesquisas dão aí os candidatos com uma diferença maior, outras diferença menor. Tem alguma explicação para isso? Olha, aquilo que eu te falei desde o início, a pesquisa é um medidor de tendências. Se as tendências estiverem errado, aí é uma preocupação. Agora, se a diferença está em 4, está em 7, está em 8, está em 2, eu não vejo muita preocupação com relação a isso, não. Eu acho que as pessoas têm que ver a tendência. Agora, os números estão muito discrepantes como um todo, tanto da Paraná Pesquisas quanto dos outros. Os números estão batendo muito pouco. Que nem eu falo, para nossa sorte, o azar, a eleição está chegando e nós vamos ver quais são os institutos que mais chegaram perto, né, Pedro? Ora, Murilo, eu não sei nem se você tem condição de responder o que eu vou te perguntar, mas eu vou perguntar mesmo assim. Você não acha que tem muita pesquisa, não? Esse ano está uma profusão de pesquisa, e aí eu sempre fico com receio, não estou propondo que se proíba a pesquisa, né? Aliás, tem gente que defende isso aí, né, Pedro, que um dia antes não tem que ter pesquisa, sei lá quantos dias antes da eleição não pode divulgar número de pesquisa e tal. Então eu queria saber de você o seguinte, você não acha que tem muita pesquisa hoje e a pesquisa induz voto? Ainda temos aquele eleitor que fala assim, puxa vida, vi a pesquisa agora aqui, eu não vou perder meu voto, eu vou votar no cara que vai ganhar. Você acha que tem isso ainda? Olha, responder a primeira indagação, eu acho que para o bem do Brasil, essa eleição nós tivemos muitos institutos de pesquisa. Você já pensou se estivesse na mão de um ou dois, Agostinho? Como era antigamente? Certo? Então, na verdade, o volume de pesquisa dá a possibilidade do eleitor analisar várias pesquisas. Você está dando a oportunidade do eleitor ver qual pesquisa ele mais acredita, dele ver por dentro as pesquisas, para ele fazer o próprio cálculo dele no que ele acredita. O pior, para o meu ver, é se a gente tivesse na mão de 2, 3, como era até há 12 anos atrás, tinha 2, 3 empresas fazendo pesquisa no Brasil. Certo? Então, eu acho que o fato de ter aumentado foi muito bom, porque nessa eleição, muita gente será fortalecida e muita gente será enfraquecida. Certo? Muita gente será fortalecida e muita gente será enfraquecida. Como eu falo, as pessoas, mas se você errar, se você acertar. Errar e acertar faz parte, porque não pode ter a malvadeza. Certo? Os maiores institutos do Brasil já tiveram acertos maravilhosos, mas já como tiveram erros históricos. E nem por causa disso fecharam as portas. Murilo, então eu acho que... deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa ele responder da Pois interferência. não. Você acha que a pesquisa interfere, Murilo? Se a pesquisa interfere, eu acho que não. Eu acho que não, senão a pesquisa não erraria. Certo? Eu acho que ela pode ter uma mínima ajuda. E há em casos, Agostinho, que ela faz perder, que ela faz todo o outro lado a mudar o voto para que ele não ganhar. Então, eu acho o seguinte, ela influencia, mas não influencia tanto. Só que agora, Agostinho, ela vai influenciar menos. Por quê? Porque há uma diversidade de pesquisas. Antigamente, não. Tinha 2 ou 3, aí a influência era maior. Mas hoje há várias pesquisas. O eleitor acredita naquela que ela quer. E, infelizmente, o eleitor hoje ele acredita naquela que beneficia o candidato dele, né? Murilo Hidalgo, a última pergunta sempre é a mais importante. Nós teremos segundo turno para a disputa da presidência da República em 2022 no Brasil? Mas tem que cravar, tem que dar certeza aqui, não é projeção. Veja como a gente não amarela, né? Eu vou dizer o seguinte, pela realidade de hoje, sim. Pelos números da Paraná Pesquisas de hoje. Lógico, eu não sei quais fatos políticos ocorrerão até o final. Certo? Se não ocorrer fato político grave, a tendência é que tenhamos segundo turno. Agora, se acontecer fatos durante esses 15 dias, nós estamos entrando numa reta final. Vai depender muito do desempenho dos candidatos nessa reta final. Mas pela fotografia de hoje, eu te diria que teríamos segundo turno. Essa tentativa de voto útil, que agora claramente está sendo escancarada pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e acho que até com razão, né? Acho que está jogando o jogo. Está jogando o jogo. Mas você acha que essa possibilidade de voto útil que modificasse essa tendência que você indicou aí de segundo turno, você acha que o voto útil não vai acontecer? Olha, o voto útil pode ocorrer, como pode não ocorrer também. Certo? Então, eu acho que é um risco. Agora, o que me leva a crer que o voto útil não será tão grande
Porque desde o início nós tínhamos uma parcela de 15% que era nem, que não queria nem Lula nem Bolsonaro, certo? Então, para o candidato Lula ganhar no primeiro turno, ele terá que abrir uma diferença considerável do candidato Bolsonaro, que hoje nas nossas pesquisas e algumas outras não apresentam. Algumas outras apresentam essa diferença. Então, vamos aguardar. Mas pela fotografia do momento de hoje, eu apostaria em segundo turno. Murilo Hidalgo, obrigado pela participação aqui, por escancarar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes como é a produção e elaboração de uma pesquisa eleitoral, assunto que está movimentando a nossa audiência aqui. Obrigado pela presença e quando tiver pesquisa nova, você manda aqui para nós, tá bom, Murilo? Um abraço. Obrigado, sempre à disposição dos amigos da Rádio Bandeirantes. Você tem o quanto o Pedro vai perder se aquele fato se tornar público, né? Então, a pesquisa ela é um instrumento também de informação para as campanhas, né? Murilo, por que tem tanta diferença de resultado entre pesquisas hoje em dia, hein? Algumas pesquisas dão aí os candidatos com uma diferença maior, outras diferença menor. Tem alguma explicação para isso? Olha, aquilo que eu te falei desde o início, a pesquisa é um medidor de tendências. Se as tendências estiverem errado, aí é uma preocupação. Agora, se a diferença está em 4, está em 7, está em 8, está em 2, eu não vejo muita preocupação com relação a isso, não. Eu acho que as pessoas têm que ver a tendência. Agora, os números estão muito discrepantes como um todo, tanto da Paraná Pesquisas quanto dos outros. Os números estão batendo muito pouco. Que nem eu falo, para a nossa sorte, o azar, a eleição está chegando e nós vamos ver quais são os institutos que mais chegaram perto, né, Pedro? Ora, Murilo, eu não sei nem se você tem condição de responder o que eu vou te perguntar, mas eu vou perguntar mesmo assim. Você não acha que tem muita pesquisa, não? Esse ano está uma profusão de pesquisa, e aí eu sempre fico com receio, não estou propondo que se proíba a pesquisa, né? Aliás, tem gente que defende isso aí, né, Pedro? Que um dia antes não tem que ter pesquisa, sei lá quantos dias antes da eleição não pode divulgar número de pesquisa e tal. Então eu queria saber de você o seguinte, você não acha que tem muita pesquisa hoje e a pesquisa induz voto? Ainda temos aquele eleitor que fala assim, puxa vida, vi a pesquisa agora aqui, eu não vou perder meu voto, eu vou votar no cara que vai ganhar? Você acha que tem isso ainda? Olha, responder a primeira indagação, eu acho que para o bem do Brasil, essa eleição nós tivemos muitos institutos de pesquisa. Você já pensou se estivesse na mão de um ou dois, Agostinho? Como era antigamente, certo? Então, na verdade, o volume de pesquisa dá a possibilidade do eleitor analisar várias pesquisas. Você está dando a oportunidade do eleitor ver qual pesquisa ele mais acredita, dele ver por dentro as pesquisas, para ele fazer o próprio cálculo dele no que ele acredita. O pior, para o meu ver, é se a gente tivesse na mão de 2, 3, como era há 12 anos atrás, tinha 2, 3 empresas fazendo pesquisa no Brasil. Certo? Então, eu acho que o fato de ter aumentado foi muito bom, porque nessa eleição, muita gente será fortalecida e muita gente será enfraquecida. Certo? Muita gente será fortalecida e muita gente será enfraquecida. Como eu falo, as pessoas, mas se você errar, se você acertar. Errar e acertar faz parte, porque não pode ter a malvadeza. Certo? Os maiores institutos do Brasil já tiveram acertos maravilhosos, mas já como tiveram erros históricos. E nem por causa disso fecharam as portas. Murilo, então eu acho que... deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa ele responder da Pois interferência. não. Você acha que a pesquisa interfere, Murilo? Se a pesquisa interfere, eu acho que não. Eu acho que não, senão a pesquisa não erraria. Certo? Eu acho que ela pode ter uma mínima ajuda. E há em casos, Agostinho, que ela faz perder, que ela faz todo o outro lado a mudar o voto para que ele não ganhar. Então eu acho o seguinte, ela influencia, mas não influencia tanto. Só que agora, Agostinho, ela vai influenciar menos. Por quê? Porque há uma diversidade de pesquisas. Antigamente, não. Tinha 2 ou 3, aí a influência era maior. Mas hoje há várias pesquisas. O eleitor acredita naquela que ela quer. E, infelizmente, o eleitor hoje ele acredita naquela que beneficia o candidato dele, né? Murilo Hidalgo, a última pergunta sempre é a mais importante. Nós teremos segundo turno para a disputa da presidência da República em 2022 no Brasil? Mas tem que cravar, tem que dar certeza aqui, não é projeção. Veja como a gente não amarela, né? Eu vou dizer o seguinte, pela realidade de hoje, sim. Pelos números da Paraná Pesquisas de hoje. Lógico, eu não sei quais fatos políticos ocorrerão até o final. Certo? Se não ocorrer fato político grave, a tendência é que tenhamos segundo turno. Agora, se acontecer fatos durante esses 15 dias, nós estamos entrando numa reta final
uma reta final. Vai depender muito do desempenho dos candidatos nessa reta final. Mas pela fotografia de hoje, eu te diria que teria para o segundo turno. Essa tentativa de voto útil, que agora claramente está sendo escancarada pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e acho que até com razão, né? Acho que está jogando o jogo. Está jogando o jogo. Mas você acha que essa possibilidade de voto útil que modificasse essa tendência que você indicou aí de segundo turno, você acha que o voto útil não vai acontecer? Olha, o voto útil pode ocorrer, como pode não ocorrer também, certo? Então, eu acho que é um risco. Agora, o que me leva a crer que o voto útil não será tão grande, porque desde o início nós tínhamos uma parcela de 15% que era nem, que não queria nem Lula nem Bolsonaro, certo? Então, para o candidato Lula ganhar no primeiro turno, ele terá que abrir uma diferença considerável do candidato Bolsonaro, que hoje, nas nossas pesquisas e algumas outras, não apresentam. Algumas outras apresentam essa diferença. Então, vamos aguardar. Mas pela fotografia do momento de hoje, eu apostaria em segundo turno. Murilo Hidalgo, obrigado pela participação aqui, por escancarar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes como é a produção e elaboração de uma pesquisa eleitoral, assunto que está movimentando a nossa audiência aqui. Obrigado pela presença e quando tiver pesquisa nova, você manda aqui para nós, tá bom, Murilo? Um abraço. Obrigado, sempre à disposição dos amigos da Rádio Bandeirantes.